Que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa programação, de forma que você que está interessado em entrar no reino dos céus depois da sua morte, você que está interessado em agradar a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua família, sobre o marido, a mulher, os filhos, os pais. Você está interessado de fato em pagar o preço para herdar o reino dos céus, a vida eterna, que você seja abençoado. Porque nós vamos mostrar para você, nós vamos tentar ensiná-lo o que fazer, como fazer para você ser uma nova criatura. Porque não é possível, nem é admissível que nós creiamos num Deus tão grande, tão poderoso, o infinito Deus. Creiamos nesse Deus único e todo-poderoso e vivamos uma vida tão mesquinha, tão miserável, tão indecente. É ou não é? Não tem sentido. Deus, se Deus é grande, como nós temos crido, então coisas grandes têm que acontecer nas nossas vidas. Então nós tivemos aí, neste domingo último, a subida no Monte Carmelo. Talvez, você que me ouve agora, me vê, você diga, puxa vida, eu subi no Monte Carmelo, todas as minhas forças, e, bispo, sinceramente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu estou frustrada, estou frustrado. Estou assim pensando, meu Deus, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer para receber o teu Espírito? Para ter uma comunhão contigo? Para ter um casamento contigo? Por quê? Por que eu não recebi o teu Espírito? Então, minha amiga, meu amigo, durante essa programação nós vamos responder para você essa pergunta que não quer calar. Porque eu fico feliz, muito feliz, de ver testemunhos de pessoas que eram zero à esquerda, que não tinham jeito mais para elas terem suas vidas transformadas. Eu fico felicíssimo. Não há nada que me faça mais feliz, mais rico do que isso. Mas o que me entristece, e se entristece a mim, quanto mais a Deus, né? Então, o que me entristece é que a gente sabe que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por que eu não fui escolhida ainda? Por que eu não fui escolhido? É o que nós vamos procurar responder durante essa programação. Mas durante essa programação, eu quero que você vá conferindo os testemunhos, porque os testemunhos que nós mostramos é justamente para despertar em você a fé inteligente, a fé que resolve, a fé que traz Deus até nós, a fé que nos leva até Deus, a fé que nos faz casar com Deus. Eu tenho certeza que esse testemunho, ou esses testemunhos, vão abrir os seus olhos, e o Espírito Santo vai abençoar você, vai abençoar essa programação, porque se isso não acontecer, eu me sinto uma pessoa inútil e até envergonhada de falar de um Deus grande e não levar essa grandeza até você aí, esteja num hospital, esteja num presídio, esteja numa clínica, num barraco, num palácio, onde quer que você esteja, agora mesmo,
Eu quero que você tenha essas respostas aí na sua vida. Vamos assistir esse testemunho, que eu acho que vale a pena você assisti-lo e prestar bastante atenção nos detalhes. Vamos lá, pode rodar. Eu me chamo Edson Sesco, eu vou falar da minha vida sem o Espírito Santo. Foi uma vida muito diferente da que é hoje. Com meu casamento destruído, eu dormia separado da mesma cama com a minha esposa. Eu e ela e meus 2 filhos, nós tínhamos 11 enfermidades. Eu tinha desejo de tirar a vida deles e a minha também, porque eu me deparei com uma dívida muito alta. A gente trabalhando, eu, meus irmãos e meu pai, nós adquirimos uma dívida de mais de R$1 milhão. A minha menina tomava Gardenal, ela tinha epilepsia. O meu filho tinha bronquite asmática. Então, eu saía com a minha esposa de Rondônia, levei ela para Goiânia, procurando tratamento, porque os médicos da nossa cidade já estavam enjoados de ver a nossa cara. Meu pai, pela televisão, conheceu o trabalho da Igreja Universal. E a gente acompanhava pela televisão o Bispo Macedo. E ele me convidou, a gente foi. Eu sei que eu entrei na igreja numa sexta-feira. No domingo, minha esposa foi curada de uma dor de cabeça, que ela tinha mais de 10 anos, essa dor de cabeça. E foi curada ali. Você vê, 4 pessoas com 11 doenças, eu tinha estoque de remédio nas prateleiras para 90 dias, medo de faltar os medicamentos. E aquela atitude que ela tomou no domingo de manhã, ela chegou em casa, pegou uma sacola e colocou os medicamentos tudo dentro e foi amarrando. Conforme eu me entregava, Deus agia na nossa vida. O pastor, ele estava orando e teve um momento que ele falou que a pessoa precisava ter o Espírito Santo. E aquilo ali, quando ele falou isso, eu não sabia que o ser humano poderia ter acesso a Deus. Eu achava que Deus estava no céu e o ser humano aqui na terra. Terminou a reunião, eu fui até ele e falei, pastor, eu quero esse Espírito Santo. Como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Ele falou, se você deixar a palavra entrar dentro de você, a palavra de Deus, a palavra é o próprio Deus. Eu falei, então pode deixar comigo. Eu falei, é assim? Ele falou, é dessa maneira. E eu não li a Bíblia até aquele dia. Eu peguei a Bíblia e fui radical. O que a Bíblia falava, olha, isso ela condena, é errado, essa prática é pecado. Eu abandonei. Radical. Então, com 90 dias, 3 meses certinho que eu estava na igreja, eu tive o batismo pelas águas e em seguida eu fui cheio do Espírito Santo. Esse dia foi extraordinário. Eu tinha 33 anos de idade e nunca tinha tido uma experiência igual essa. Parece que é agora, para mim é a mesma coisa. E quando eu tive esse poder dentro de mim, aquilo ali me deu uma renovação tão grande na minha vida. E eu falei, tem solução para tudo. Nós vamos dar conta, nós vamos pagar tudo esse pessoal. E foi aonde que realmente eu assumi. Eu falei para o meu finado pai, falei para ele, aquele tempo ele estava ali, ele falou, não, mas é impagável. Eu falei, não pai, a gente consegue. Esse Deus que o Senhor trouxe nós aqui, eu falei, Ele está com nós, Ele está dentro de mim. Eu falei, nós vamos vencer todas essas dívidas, aí, você pode ter certeza disso. E quando eu assumi essas dívidas do meu pai, na época, foi uma coisa muito difícil, porque ele vinha com dinheiro na mão de agiota. E quando esses agiotas viram que eu tomei a frente das dívidas, que estava todo mundo falido, a gente quebrou, e aí eles começaram a ameaçar de morte. E não era só um, era vários. Chegou um momento que foi muito marcante na minha vida, foi quando eu levantei de manhã e esse agiota me apontou, era 4h30 da manhã, eu estava saindo, apontou o revólver na minha cabeça e ficou segurando no meu ouvido o revólver e armou ele. E falou, ó, eu posso aqui estourar teu miolo agora, posso te matar. Mas naquele momento, eu cheguei a falar para ele, eu falei, vem cá, eu não sei quem te mandou fazer isso, mas
De uma coisa eu tenho certeza, porque se meu corpo cair aqui onde eu estou, eu sei para onde vai minha alma. Eu falei, porque dentro de mim, eu falei, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Eu falei, e você? Ele mudou a fisionomia e falou assim para mim, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de igreja. Vai fazer a cobrança que eu vou ficar aqui. E na sexta-feira, à noite, quando eu estava vindo embora da cobrança, eu estava com uma moto. E foi muito difícil. Essas 3 horas de viagem, esses 180 quilômetros, para mim foi a hora mais difícil da minha vida. Porque eu vinha com 1.200, acho que é R$1.260 de cobrança na bolsa. E aquilo ali eu estava numa época de fogueira santa. De noite, chovendo na BR, o diabo falava na minha mente, para que você vai para a cidade? Por que você não entra debaixo dessa carreta que está vindo aí? Só que dentro de mim, o Espírito Santo, ele falava assim, eu sou contigo. Por isso que o Espírito Santo na nossa vida é a base, é a essência, é tudo. Fui direto para a igreja, 10h30 da noite, eu tinha caído de moto várias vezes. Eu bati na porta da igreja à noite, já estava fechada. E o mais importante é que o pastor morava dentro da igreja naquela época. Aí a hora que ele abriu a porta para mim, eu nem cumprimentei ele, fui direto para o altar. Porque dentro de mim tinha uma força, uma certeza que se eu chegasse no altar, com aquele sacrifício, estava tudo resolvido. Eu desbrucei no altar, até sujou o altar naquele momento que eu estava tudo enlameado. E quando eu coloquei em cima, que eu fiquei segurando no altar, eu comecei a chorar e rir aquela hora. Eu não estava entendendo aquilo, né? Eu fui, dali eu recebi um poder tão grande, mas tão grande, que eu fiquei tão feliz, e o pastor ficou olhando para aquela situação, ele não entendia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, quase 11 horas da noite, a minha esposa acordada. Deus não permitiu, durante esse tempo, que ele nem entrasse dentro de casa e nem tocasse neles. E depois desse episódio, eu não vi mais essa pessoa, esse pistoleiro que o agiota tinha colocado para me perseguir. Um mês depois, encontraram ele no meio da avenida, morto. Muito triste, né? Porque ainda eu falei para ele sobre a alma dele naquele momento. E a gente sabe que ele não tinha o Espírito Santo. E depois disso a coisa começou a andar. Após fogueira santa, sacrifício, eu fui conquistando a minha vida financeira. Porque até então faltava isso. A dívida que eu tinha de mais de R$1 milhão, hoje ela se reverteu. 2 anos atrás eu tinha conquistado R$1 milhão, esse ano eu estou no 2º milhão. De todos esses bens, aí eu conquistei minha casa própria, o valor da minha casa é R$500 mil. Eu não dependo hoje de ninguém, eu tenho vida própria, Deus me deu essa condição. Mas isso aí não tem um valor assim, um valor tão grande em relação ao Espírito Santo. Porque é o bem mais precioso que o ser humano consegue possuir aqui nesse mundo, é o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. Então, quando eu entendi que o ser humano tinha acesso a esse Deus, eu não sabia que o Espírito Santo podia morar dentro de mim. É o meu maior tesouro. E da minha família também, né? É o maior tesouro que o ser humano pode ter aqui. As conquistas são boas, faz parte, porque esse Deus, ele é completo, né? É em todas as áreas. Você vê, minha amiga, meu amigo, que o Edson estava com a vida já com o pé na cova, por causa das suas dívidas. Mas, ele teve a coragem, ele teve a audácia
depois de receber algum dinheiro, R$ 1.360 por aí, era tudo que ele possuía, ele, ao invés de ir para casa, foi à noite. A igreja estava fechada, mas ele bateu, o pastor atendeu, o pastor abriu a porta, ele foi entrando, já mesmo enlameado, porque ele tinha caído na estrada várias vezes, e foi para o altar mesmo sujo, mesmo cheio de lama. E lá no altar, ele colocou aqueles míseros R$ 1.360, se eu não me engano. Mas era tudo que ele possuía. Ali, não era aquele dinheiro que estava fazendo a diferença. Não era a sua vida suja que estava ali, o seu corpo sujo que fazia a diferença. O que fazia diferença era a sua mente, a sua inteligência, o seu intelecto, não o seu coração. Porque pelo coração dele, ele nem entraria na igreja daquela forma, todo sujo. Mas ele foi ali no altar, o altar do Altíssimo, e derramou a sua vida, entregou a sua vida. Ele se rendeu, ele foi humilde, verdadeira humildade proveniente de uma fé sólida, uma fé que faz a diferença. Talvez você esteja me ouvindo nesse instante, nos assistindo, e você já tenha subido no altar muitas vezes, e a sua vida continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque você subiu apenas com o coração ou o corpo. Faltou o seu espírito. Quer dizer, faltou o seu intelecto, faltou a sua inteligência, faltou a sua fé inteligente. Você subiu com uma fé emotiva, sensitiva. Deu certo na vida do fulano, deu certo na vida da fulana, então vai dar certo na minha vida. Então, você foi para o altar porque viu testemunhos que fizeram aquilo que você estava fazendo, e você subiu no altar. Só que você foi apenas até o pescoço, a cabeça ficou fora do altar, embaixo do altar. Não foi lá no altar. Você não entregou a sua vontade para você. Você não entregou os seus pecados. Você não entregou o seu mau caráter. Você não entregou as suas mentiras, suas prostituições, promiscuidade, seus pensamentos sujos, seu olho grande, seu olho como se chama, de adultério. Às vezes a pessoa não adultera fisicamente, mas adultera com seus olhos. Então, tudo isso ficou embaixo do altar e subiu do seu corpo sem cabeça. Você já viu mula sem cabeça? Você já ouviu falar de mula sem cabeça, né? Pois é, você foi igual a mula sem cabeça, você subiu com o seu corpo, colocou uma oferta ali, mas você não colocou o seu mau caráter, você não colocou a sua vida errada, suas mentiras, seus roubos, seus enganos, suas trapaças. Você não entregou, você não quis entregar. Por quê? Porque você gostava e gosta desse tipo de coisa. Por isso que o Espírito Santo não veio. Ele só vem quando você coloca corpo, alma e espírito. Não basta colocar o corpo e a alma, tem que ser o espírito, que é o mais importante. Porque o meu espírito é a minha inteligência, é o meu intelecto, é a minha vontade. O meu espírito é que dirige a minha vida, não é o meu coração. O meu coração quer curtir esse mundo, mas o meu espírito é que determina para onde vai todo o meu ser, toda a minha vida. É o meu espírito, não é a minha alma, não é o meu coração, digamos assim.
Então você entregou-se como uma mula sem cabeça no altar e ficou assim, nessa situação. Mas você não fica triste, não. Fica triste, não. Tem jeito para você. Ainda tem jeito. Você está vivo, né? Então, se você está vivo, obviamente, ainda tem uma esperança para você. Ainda resta uma esperança para você. Eu sei, eu sabia, antes dessa fogueira santa, eu sabia que muitas pessoas, inclusive pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, além de membros, obreiros, muitas pessoas que entraram nessa fogueira santa, que quiseram colocar uma oferta até estimável, mas não era o melhor. Deus não aceitou e você não recebeu nada, você não recebeu o Espírito Santo. Então, no último dia, na última hora, no último minuto desse ano, você vai mudar de vida. Se você quiser, né? Se você quiser, ainda tem chance, você vai pegar a sua vida, com tudo que tem, com todos os seus pecados, todas as suas mazelas, tudo. E você vai em qualquer igreja universal do Reino de Deus, porque neste ano, no último dia, na última hora, no último momento, no último minuto desse ano, você vai entrar no altar de Deus. E vai entrar com o corpo do Senhor Jesus. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E você vai falar assim: Jesus, este pão não é só o teu corpo, mas é também o meu corpo, é a minha vida. Eu também pego este corpo meu e coloco no teu altar, com tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou ter, eu coloco no teu altar antes deste ano terminar. Porque faltando um minuto para terminar esse ano, você vai comer do pão. Da mesma forma como Jesus deu o corpo dele por você, você também vai dar o seu corpo para ele. Você vai colocar no altar. Aí, presta atenção, quando você fizer isso, no primeiro minuto do ano novo, que vai seguir logo em seguida, acabando o ano velho, você colocou a sua vida no altar, seu corpo no altar, acabando aquele ano, então começa o novo ano. No primeiro minuto, já com o cálice do sangue de Jesus, que é a Santa Ceia, não é? A Santa Ceia é o seguinte: é o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue de Jesus. Então aí você vai colocar: ó, meu Deus, eu faço um pacto contigo, eu faço um pacto contigo neste primeiro minuto deste ano novo, para viver toda a minha vida a partir de agora contigo. É tudo por tudo, é toda a minha vida. Agora eu já não dou apenas o meu corpo, eu já não dou apenas o meu coração, mas eu dou a minha própria vida, a minha alma. Eu coloco tudo, a minha cabeça, eu coloco tudo aqui para começar uma vida nova. E o Espírito Santo vai vir naquele momento sobre você. No primeiro minuto do ano 2019, você vai receber o Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E tem mais. Tem mais. Nessa vigília da virada de fogo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E o ano que vem, nós vamos ter testemunho, já em janeiro, nós vamos ter o seu testemunho aqui nessa tela, para que o mundo saiba que o Deus que nós anunciamos, o Todo-Poderoso,
aconteceu na sua vida também. Graças a Deus. O ano está acabando. E até agora você não entende o motivo de tanto fracasso. O casamento esfriou. A vida financeira faliu. As doenças chegaram. E nenhuma promessa foi cumprida. Talvez 2018 seja de fato um ano para esquecer. Mas um novo ano já está às portas. E para que 2019 seja diferente, você precisa começar diferente. Nesta virada de ano, a Universal irá promover a maior vigília de avivamento, renovação, busca e recebimento do Espírito Santo. A Vigília do Fogo Abrasador. Comece o ano com uma energia diferente para vencer e conquistar. Comece 2019 com o fogo do Espírito Santo. Será uma noite inesquecível e gloriosa. Dia 31 de dezembro, às 22 horas. Vigília da Virada. A Vigília do Fogo Abrasador. No Templo de Salomão. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Caroline, tenho 25 anos e desde a minha infância eu já tive a infância roubada. Desde pequenininha já tive que amadurecer muito cedo. Morava com os meus avós, era criada pelos meus avós. Com 8 para 9 anos, minha mãe foi até a casa da minha avó me buscar para morar com ela. Nas primeiras semanas que eu vim para São Paulo, eu sofri um abuso por um familiar. Então aquilo me machucou mais ainda, porque eu não entendi o que estava acontecendo. A minha infância foi roubada. Foi roubada porque foi um ato. Eu não fui aliciada, não passaram a mão em mim. Eu fui violentada sexualmente. Então aquilo me machucou muito. Eu fiquei uma adolescente fechada. Então eu queria expor aquele ódio que estava dentro de mim com a rebeldia. Já era uma jovem já agressiva, não respeitava os meus pais. Era muito agressiva com a minha mãe. Comecei a me envolver nos bailes funk, onde eu corria risco de vida, porque tinha tiroteio, os policiais invadiam a comunidade. Aí comecei a beber. Eu lembro de um fato também que me marcou muito, que eu me senti humilhada. Foi quando me desafiaram virar vodka, copo de vodka puro. E eu desafiei aqueles amigos que estavam ali. Eu falei, vocês são fracos. Eu quero ver vocês virar a garrafa igual eu vou virar. E eu virei a garrafa. E eu perdi os sentidos. Quando eu fui me deparar, eu estava no meio de uma comunidade, na casa de um rapaz que eu nem conhecia. Toda suja, machucada, sem dinheiro, sem nada. Eu só sabia o caminho de casa pedindo informações. Cheguei na minha casa, todo mundo desesperado. E eu lá toda suja, machucada, sem conseguir lembrar o que aconteceu. Mais uma vez eu tinha sido violentada. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu tentei pegar a faca e cortar minha veia, porque eu vi uma voz muito forte. Arranca tua veia, estoura tua veia. Então eu tentei, eu até levei 2 pontos, porque perdi muito sangue, né? Cortei. Eram vozes que me seguiam. Onde eu estava era 24 horas, era um tormento, eu não tinha paz. Eu não acreditava em Deus. Deus para mim não existia, porque eu fui abusada na infância, fui violentada na juventude. Então o que estava acontecendo? Ele não existia, esse Deus que as pessoas falavam. Então o ódio que eu tinha da minha mãe era tão grande ao ponto de eu acordar de madrugada. E a voz falava, vai até a cozinha. Fui até a cozinha, abre essa gaveta. Quando eu abri a gaveta tinha uma faca, pega essa faca. Essa voz me dirigiu até o quarto dos meus pais, abri a porta, meus pais dormindo. E do lado do meu irmão dormindo. Quando eu fui, a voz, vai lá, agora é o fim da sua dor, dessa sua angústia, desse sofrimento. Tira a vida da sua mãe, do seu pai, mata ele esfaqueado, mata o teu irmão. Meu final de ano era um lixo, era uma droga, não tinha expectativa nenhuma de vida. Tanto que os familiares estavam lá, quando eu tinha oportunidade eu saía, deixava todo mundo, ia me envolver com os meus amigos, com a bebida, com as baladas, aí sumia 2, 3 dias. E eu entrei em depressão, porque aí eu comecei a me achar feia, não queria falar com ninguém, as pessoas iam me visitar, eu não queria. Fiquei no quarto trancada, não tomava banho, não comia. Eu lembro que eu emagreci mais de 13 quilos nessa época.
Então, eu só queria ficar fechada, eu não queria ouvir nada. E eu queria ficar naquele mundo e eu queria morrer na cama, vegetando. Era o fim que eu tinha para mim, que eu ia morrer vegetando e nada ia acontecer, nada ia mudar. Eu sofri muito, desde a minha infância. Era o fundo do poço, tanto que bebida não preenchia mais. Amigos, tinha muitos amigos, estava sorrindo na frente deles. Eu era uma pessoa que todo mundo me conhecia. Ah, a Carol chegou, agora tudo vai ser diferente. Era diferente para eles. Eu passava uma aparência que estava bem, só que só eu sabia o que estava dentro de mim. Aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Por mais que eu tentava querer ser diferente, eu não conseguia. Eu tentava aproximar da minha família, eu não conseguia. Porque logo vinham as lembranças. O momento de almoço com a família, quando eu esquecia de tudo, aí vinha aquelas lembranças. Aí levantava, não queria saber de ninguém. Então aquilo foi me consumindo. E eu passei na frente da Igreja Universal. Só que assim, Igreja Universal eu sempre ouvia falar do Miss Macedo. Achava que ele era um bandido, ladrão, que só usava as pessoas, aqueles obreiros, só para arrancar dinheiro de quem não tinha. Então, eu já ouvia muitas coisas falar da Universal, pastor, tudo bandido, ladrão, sem vergonha. Então, eu tinha um ódio também da igreja, porque eu não acreditava em Deus. Então, como pode ter igreja falando de Deus se eu não acredito? E numa bela de uma quarta-feira, saindo do trabalho, eu passei de ônibus, tinha até passado do ponto, eu falei, não, eu vou descer aqui. E entrei na igreja. Fui super bem recebida, todo mundo com um sorriso. Aí eu lembro que eu sentei bem lá na frente. Eu falei, vamos ver o que esse ladrão vai falar, né? Eu não tenho nada, vamos ver o que ele vai pedir. Aí entrou o pastor, né? E falou, eu não sei a dor que você está sentindo. Esse vazio, talvez você está pensando em morrer, que ninguém acredita em você. Eu falei, eu não conversei com ninguém. Por que ele está falando, resumindo a minha história? Aí ele chamou até a frente e eu fui. Aí em seguida ele falou do batismo nas águas. Ele falou, você que quer ter uma nova vida, vai ter o batismo nas águas. Último domingo do mês. Aí fiquei batismo nas águas, aí o pastor explicou tudo. É você deixar a velha vida, mas para você que quer ter uma nova vida. Primeira vez que eu falei com Deus, falei, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe a vida que eu tenho levado. Esse sofrimento, essa angústia. Eu vou fazer esse desafio. Eu vou me batizar nas águas, mas eu não vou esperar o último domingo. Eu quero me batizar agora. Aí fui até o pastor, falei, pastor, eu quero me batizar. Ele, tá bom, parou tudo que ele estava fazendo. Eu achei que ele ia falar, não, vem o último domingo no mês. Não, parou tudo, falou, vamos lá, pega o roupão e me batizou. Quando eu entrei no batistério e o pastor me batizou, eu saí diferente, é como se todo aquele peso que estava em mim ficasse aqui, naquelas águas. Aí ele me orientou, os dias certinhos que eu tinha que fazer, sexta, quarta, domingo. Eu ouvia nas pregações, Espírito Santo, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai preencher o teu vazio. Então eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Não, eu quero. Buscava, jejuava, ia todos os dias. Domingo eu ficava o dia inteiro na igreja. Só que eu nunca recebi o Espírito Santo. Então teve uma pregação que foi muito forte, porque o pastor falou assim, talvez você deixou o pecado, o erro, tudo. Se batizou nas águas, mas por que ainda você não recebe o Espírito Santo? Então eu comecei a fazer essa pergunta para mim. O pastor falou assim, se analisa. Então eu comecei a olhar para mim. E lá no meu interior, no mais íntimo, tinha uma manchinha, que era eu dar perdão para a pessoa que tinha me abusado sexualmente. Mas aí eu falei para Deus, mas Deus, eu já perdoei, eu fiz uma oração falando que perdoava a pessoa. Só que quando trazia aquela lembrança, vinha aquela tristeza. Então o Espírito Santo falou, eu te perdoo, mas você precisa dar o seu perdão. Então eu fui até esse familiar, procurei, tive coragem, foi assim uma semana muito difícil, porque eu estava criando coragem para ir, mas era o que eu precisava para eu poder receber o Espírito Santo. Então eu fui até essa pessoa, falei, tô aqui, eu não sei por qual motivo você teve aquela atitude comigo com 9 anos de idade, mas eu tô aqui, eu quero te pedir perdão. E isso foi o desejo de receber o Espírito Santo. Então, eu estava pagando o preço. Eu me senti limpa. Então, eu sabia que eu estava no caminho certo. Aí, numa quarta-feira à noite, o pastor entrou e o pastor começou a buscar. Ele não chamou ninguém na frente, só que
Eu tomei a atitude de ir na frente do altar. Eu fui sozinha, o pastor não chamou, não tinha ninguém na frente do altar, eu andei assim, e é como se eu estivesse sozinha, não tivesse ninguém na igreja, ninguém. Era eu e Deus, eu estava caminhando rumo a conhecer o Senhor Jesus. E ali, eu lembro que eu dobrei meus joelhos, eu me humilhei, me esvaziei, coloquei tudo para fora. Eu falei, meu Deus, eu não te conheço. Então como que eu vou pertencer ao Senhor? Como eu vou ser tua escolhida? Como eu vou fazer morada no teu reino se eu não te conheço? Eu não quero mais ouvir falar do Senhor. Eu sei que o Senhor muda história, mas eu quero que o Senhor faça morada dentro de mim, no meu interior. Eu quero te conhecer. Eu quero ver a mudança dentro de mim. Tem um espaço aqui te esperando, limpo. E eu quero te conhecer. E ali eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Foi tão forte, porque foi algo que marcou minha vida. Deus, ele não olhou pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Ele estava ali, falando, filha, eu tô aqui te esperando. Eu só precisava que você tomasse essa atitude. E ali foi uma alegria, foi um gozo incomparável. Uma alegria que eu não tem nada igual. A alegria de receber o Espírito Santo, ele faz morada aqui dentro de mim. Eu posso definir que eu fui gerada pelo próprio Deus. E é algo assim que não dá para conter as lágrimas, porque é uma alegria que só quem conhece Deus, só o Espírito Santo fazendo morar dentro de você, você pode contemplar essa alegria. É um fogo que não dá para descrever a chama que há dentro de mim. O desejo de ganhar o próximo, de falar do amor de Jesus pelo próximo é notório. Eu lembro que eu saí da reunião, eu não estava me contendo. Aí eu chamei o pastor, falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí ele, eu sei o que aconteceu aqui. Eu falei, pastor, eu estou muito feliz. Eu até abracei ele, falei, pastor, me perdoa, mas a alegria não dá para conter. Então, eu queria falar para as pessoas, onde tinha um aflito, uma pessoa sofrendo, eu quero falar desse amor. Porque realmente, eu achava que não tinha saída, mas a saída eu encontrei em Jesus. E hoje eu sou envolvida com o trabalho da FJU, ajudo jovens, né? Inclusive jovens que passaram pela mesma situação que eu passei, de abuso, jovens que são viciados. Eu ajudo, eu posso ajudá-lo e isso não tem preço, não tem valor. A família é totalmente diferente. É um amor que não dá para explicar e isso dá para transmitir para outras famílias. O Espírito Santo é o fogo dentro de mim. Né? Porque no mundo a gente não consegue viver sem esse fogo. No mundo a gente é só mais um, né? Desacreditado, mas quando você recebe o fogo, o poder de Deus, tudo é diferente. O dia a dia é diferente. Então a importância das pessoas ter esse fogo que eu tenho. É um fogo que nada, ninguém pode apagar. Jamais se apagará, porque ele arde dentro de mim, é algo inexplicável. É um fogo que nunca vai se apagar. Esse fogo que não se apaga é o fogo do alto, é o fogo que sai do trono de Deus. É o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo consumidor. E tem mais, minha amiga. Eu queria falar para você, Carolina, belíssimo o seu testemunho, muito bacana, porque você teve a dignidade, a honra, a decência, a humildade e a fé, sobretudo, para chegar para os seus algozes, aqueles que estupraram você, ou que, especialmente o que te estrupou quando você tinha 9 anos de idade, chegar para ele e falar assim, olha, me perdoe, puxa vida, isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque ele que tinha que pedir perdão a você, mas você foi lá pedir perdão para ele porque você deixou uma mágoa dentro de si. Essa mágoa vinha martirizando a sua vida e você perdoou para que você pudesse ser limpo e você ficou limpo. Então, eu quero dizer para você, Carolina, que mesmo dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, existem pastores, esposas de pastores, obreiras, obreiros. Existe gente como mula sem cabeça, sabia?
Na igreja tem muita gente que está uniformizada. Quer dizer, do pescoço para baixo é obreira, é obreiro, é o não sei o quê. Mas a cabeça ainda não foi entregue para o Senhor Jesus. Continuam vivendo na mentira, continuam vivendo na prostituição, na promiscuidade, no adultério, continuam vivendo no engano, no roubo, continuam vivendo naquele egoísmo de pensar só em si mesmas. Infelizmente, existem muitas pessoas assim dentro da igreja. São verdadeiras mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. Estão uniformizadas. Não deixa de estar ali como obreiras. São obreiras porque estão uniformizadas. Mas para Deus ainda não aconteceu a inteireza, a plenitude de vida, porque essas pessoas ainda mantêm a sua cabeça segundo a sua vontade. Sua cabeça, minha amiga, meu amigo, é onde o Espírito Santo quer fazer morada, para que ele possa dirigir a sua vida, conduzir os seus pensamentos. E é como Jesus disse, Jesus falou que há eunucos que se castram por causa do reino dos céus. Há eunucos que se castram por causa do reino dos céus. Quer dizer, você, Carolina, você se castrou, você se humilhou perante o seu estuprador. Você pediu perdão quando você deveria dar um tiro na cara dele. É ou não é? Aos olhos humanos é assim. Mas você foi lá cheia de vontade, de gana de agradar a Deus, e então pediu perdão e Deus mudou a sua vida. Então, vocês que estão nos assistindo agora, preparem-se, arrumem-se. Se tem que batizar, como fez a Carolina, batize-se nas águas. Entre no batismo nas águas. Aí você diz assim, bispo, mas eu já fui batizada umas 10 vezes, e daí? Você foi batizada 10 vezes, mas continua uma mula sem cabeça, batiza novamente, qual o problema? Talvez o orgulho não deixe, né? Talvez essa prepotência, mas você prefere ir para o inferno quando a sua alma descolar do seu corpo do que se humilhar perante Deus, não é verdade? Mas se você é outra pessoa que tem juízo, está pensando assim, não, bispo, eu estou disposta a tudo ou não, eu estou disposto a me castrar, eu estou disposta a me inutilizar pelo resto da minha vida, para perder a minha vida nesse mundo, para ganhar o reino dos céus. Se você está disposta, então, esse dia 31, a vigília do fogo, a virada de vida, porque você vai entrar, vai passar o último minuto com um pedacinho de pão que representa o corpo de Jesus, você vai pegar aquele pedacinho de pão, no último minuto desse ano de 2018, vai comer. Oh, meu Deus, o Senhor entregou a sua vida por mim. O seu corpo, o Senhor se entregou por mim. Então, meu corpo eu me entrego por ti. Então, você entrega o seu corpo para Jesus. No último minuto desse dia, desse ano. E quando for no minuto seguinte, o primeiro minuto do ano novo, você vai beber do cálice. Você vai beber do Espírito de Deus. Você vai fazer um pacto, um casamento com o Senhor Jesus. E aí você vai receber o Espírito Santo naquele primeiro minuto do ano de 2019. Não é bacana isso? Olha, essa direção, essa inspiração foi do Espírito Santo para mudar a vida daqueles que têm sido mula sem cabeça até hoje. Se você quiser mudar, está aí a dica. No último dia, você vai com tudo. Não vai só com o corpo, não. Não vai só com o coração, não. Vai com o corpo, a alma e o espírito também, para que você saia de lá uma pessoa inteira, cheia
do Espírito Santo, um templo do Espírito Santo. Vamos assistir mais um testemunho sobre o Espírito Santo, de pessoa que recebeu o Espírito Santo. E voltamos já já. Meu nome é David, eu vim de uma família com casamento todo destruído. Eu não tinha uma base porque a minha mãe era solteira. Meu pai largou a minha mãe. Eu passei um tempo com ele. Mas eu morando com ele, eu tinha apenas 7 anos de idade. E eu via que ele levava um monte de mulher para a casa dele. E eu pensava, pô, mas ele é meu pai, a minha mãe está em São Paulo. E ele fazia isso e eu não entendia. Mas depois eu fui achando normal. Então eu voltei com a mente completamente diferente. Foi aonde que eu me envolvi com as más amizades, me envolvi com pessoas erradas. Comecei a ir para balada logo cedo. Eu lembro que a primeira festa eu tinha acho que 11 anos. E minha vida toda foi essa. Eu lembro que eu trabalhava para isso. Eu só trabalhava para sair. Todo o dinheiro que eu pegava era para balada, para sair, comprar bebida. E por conta disso, depois eu me envolvi com várias mulheres. Foi onde eu conheci a minha esposa. Mas depois eu tornei a fazer aquilo que meu pai fazia. Comecei a sair, comecei a me envolver com outras mulheres, comecei a trair. Todo final de semana eu marcava. Eu passava durante a semana marcando para onde eu ia no final de semana, com quem eu ia. Então, se juntava com os amigos, a gente ia para as festas, para as noitadas. Eu tinha um carro que eu tinha um som que valia mais de R$8.000. Então, eu saía para dar o som nessas baladas, nesses fluxos de rua. Eu abria o porta-mala e não deixava nada faltar para ter a festa, para ter o baile, para a curtição, para a zoeira. Eu, como marido, eu via que eu não prestava. Fazia tudo o que era errado, eu enganava, eu mentia, eu iludia ela. Não só ela, como também tantas outras. Eu falava que gostava, eu lembro que eu falava que amava. Eu lembro que eu falava que eu largava minha esposa para ficar com ela, mas era tudo mentira. Só queria saber de curtir enquanto a minha esposa estava grávida do meu filho em casa, faltando as coisas. Muitas das vezes sem ter o que comer, porque todo o dinheiro que eu pegava, eu investia em baladas, só queria saber de festa, bebida. Aí eu lembro que eu me vi sem condição nenhuma. Começou a faltar até para balada, porque eu vivia uma vida de noitada, eu não aguentava trabalhar no dia seguinte. Sumiu amigo, sumiu as mulheres, os contatos, ninguém mais mandou mensagem. Eu fiquei sozinho. Foi aonde eu parei para pensar. A única pessoa que estava do meu lado, e eu maltratando, e eu traindo, eu pisando. Eu lembro que minha mãe sempre falava de Jesus. Aí eu lembro que eu cheguei na Universal. Eu cheguei em um domingo. Eu lembro que quando o pastor chamou lá na frente, eu fui. Eu lembro que quando o pastor chamou lá na frente, perguntando quem quer entregar sua vida a Jesus, eu fui. Eu lembro que nesse dia eu fui sincero. Eu lembro que eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu sou mentiroso, eu traio minha esposa, eu não presto, eu não tenho caráter, eu iludo um monte de pessoa. Quantas pessoas eu causei tristeza. Quantas pessoas estão sofrendo por minha culpa, eu não presto. Aí eu lembro que eu pedi perdão, tenha misericórdia de mim, me perdoa. Eu comecei a ver ali todas as coisas erradas que eu cometia, as traições, tudo. No primeiro momento eu fiquei com raiva de mim mesmo, mas depois veio uma paz, depois veio uma alegria, uma certeza de que Jesus era comigo. O pastor tinha falado em uma das reuniões que essa pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, tudo se faz novo. Essa pessoa é forte, essa pessoa, ela passa por luta, passa, mas ela vence, ela tem a certeza, porque o Espírito Santo é com ela. Eu larguei tudo, eu larguei mulheres, eu lembro que eu joguei fora o celular que eu tinha, eu quebrei, troquei o chip, eu lembro que eu desfiz de tudo. Esse carro que eu tinha um som, eu vendi o som. Eu lembro que na quarta-feira tinha a noite do noivo. Foi aonde, desde domingo, eu me preparei. Eu abri um jejum de 3 dias. Eu vim decidido na quarta-feira para receber. Eu vesti a melhor roupa. Eu me preparei. Nesse dia, quando o pastor chamou lá na frente, você que quer receber o Espírito Santo. Eu fui lá na frente. Foi quando eu buscando, eu senti uma paz, uma alegria, um gozo incomparável, uma felicidade. Dali me deu vontade de abraçar todo mundo. Dali, inexplicável, inexplicável.
eu lembro que depois que eu recebi, eu sempre queria fazer mais, eu não aceitava. Depois desse dia, eu quis levar todo mundo para a igreja. Eu lembro que levei minha família toda, meus amigos que saíam comigo, eu levei todos para a igreja. Eu tinha um carro, sempre levava um monte de gente, eu levava a comunidade toda para a igreja. Fazia 3, 4 viagens de carro. E nessas, eu vi que o carro não estava dando conta. Foi onde eu peguei minhas coisas, eu vendi para comprar uma perua. Foi onde eu enchia de gente e trazia todo mundo para a igreja. O meu maior prazer era esse, levar todo mundo para a igreja para conhecer esse Deus que eu conheci. E minha esposa, vendo a minha mudança, ela também veio para a igreja, recebeu o Espírito Santo. E hoje ela é outra pessoa. E hoje nós somos felizes. Hoje a gente sai junto, a gente vive junto, o tempo todo. E hoje eu a amo, de fato e de verdade. Eu quero estar perto dela, eu quero passar a vida toda com ela. O Espírito Santo representa tudo para mim, tudo. Sem o Espírito Santo, eu não sei nem viver, eu não sou nada. Eu não troco o Espírito Santo por nada, eu amo acima de tudo. Eu amo a minha esposa, mas eu amo mais o Espírito Santo. Acima do meu filho, acima da minha mãe, acima de tudo. Eu não troco ele por nada. Ele é a razão de eu estar aqui. E eu tenho certeza que é a razão de eu estar vivo. Porque do jeito que eu estava, nem vivo eu estaria. Meu Pai querido e amado, neste momento eu não estou inclinado para orar por ninguém. Por ninguém. Eu vou orar apenas para as pessoas que têm sido mulas sem cabeça. Pessoas que têm se enganado e tentado enganar a ti. Então eu vou te pedir que o Senhor faça um arrastão dessas mulas sem cabeça para que elas tenham uma chance de te conhecer na virada do dia 31, a noite da virada, a noite da nova vida, a noite do fogo, a noite da descida do fogo. Eu sei que tem pessoas precisando de ajuda, cura, isso e aquilo, mas não, meu Pai, eu estou te pedindo que o Senhor prepare as pessoas interessadas em se castrar para receberem a plenitude do Teu Espírito. Eu te peço, meu Pai, e eu vou te pedir por essas próximas semanas, até o dia 31, eu vou te pedir só isso, para que o Senhor venha juntar aquelas pessoas que o Senhor quer salvar, que o Senhor vê que há humildade, é mula sem cabeça, mas o Senhor vê que há ainda um resquício de fé para terem suas vidas transformadas. Eu te peço, meu Pai, que esta noite da virada seja a noite de novas todas as coisas na vida dos que crerem. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e eu vou orar, eu vou continuar orando nessa fé, eu vou fazer essa corrente por aqueles que têm sido mula sem cabeça. Você que tem sido mula sem cabeça e quer ter um corpo direito, uma vida direita, uma nova vida. Então, na virada deste ano, nós teremos essa chance para aqueles que são sinceros. Se você for sincero, como foi o David, você vai alcançar o que ele alcançou. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá.